Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu bom dia aos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16. Cumprimento o vereador Chico Guerra, porque esse é um assunto que mexe com todo mundo, né? Porque, efetivamente, quem paga imposto são só os trabalhadores, a classe média e os profissionais liberais, né? Porque as grandes empresas, efetivamente, têm mil formas de não pagar, de sonegar, e, nesse sentido, a não correção da tabela do imposto de renda, de fato, é um assalto, eu diria, ao bolso dos trabalhadores como um todo, né? É uma ação que vem se repetindo governo a governo, não dá para limpar, não dá para deixar ninguém de lado, né? E, efetivamente, esse assunto não pode ficar na mão da equipe econômica, ele tem que ser regulado pelo Congresso. Tem que ser regulado e que se faça as correções anuais, né, obrigatoriamente, sob pena de continuar esse assalto, né, ao bolso dos trabalhadores como um todo. Eu, ao mesmo tempo que lhe cumprimento com relação ao tema que Vossa Senhoria propôs, eu gostaria de, e não tem como fugir disso, né, de dizer que nós efetivamente estávamos com a razão quando dizíamos e alertávamos a administração de que, com relação à Visate, as ações que nós falávamos aqui, não era porque nós estávamos defendendo a Visate, tá? Ou porque nós estávamos no bolso da Visate, como dizia o então vereador e atual prefeito, mas que existia um contrato para ser cumprido e quem pagaria depois a conta seria a população. A definição pelo Tribunal de Justiça, determinando, consolidando, eu diria, a tarifa de R$ 13,70 e determinando a realização de perícia técnica para ver se efetivamente o preço sugerido pela Secretaria dos Transportes no ano passado, de 401, era realmente o preço que deveria ter sido aplicado por conta do contrato, nos coloca perante uma situação que logo ali adiante, eu tenho quase que convicção, vai sobrar para o município o pagamento de uma grande indenização. E, nesse sentido, não é que nós não alertávamos, né? E o prefeito eleito, numa postura arrogante, aconselhando os seus representantes junto ao Conselho Municipal de Transportes, encaminhou uma tarifa de R$ 13,40 e o congelamento, então, da tarifa. Então, nesse sentido, fica claro, né, do ponto de vista de que esta Casa agiu com responsabilidade, pelo menos na sua grande maioria, quando alertava o prefeito de que o não cumprimento de um contrato implicava em responsabilização do município. E é o que se está vendo. Já tem gente fazendo contas, né, de quanto o município vai ter que pagar de indenização para a empresa concessionária, né? Então, não foi por falta de aviso, e eu quero deixar muito claro aqui com relação à minha posição. Eu acho que esta Casa, a partir do momento que houver a definição do preço final da tarifa com a perícia determinada pelo Tribunal de Justiça, eu acho que nós temos, aí sim, que responsabilizar o tal de gestor. Responsabilizar o tal de gestor, porque o município não pode e não deve pagar essa conta. Nesse sentido, não foi por falta de aviso, por falta de manifestações, não faltaram os que nos atacaram pelas redes sociais, que estávamos a serviço da empresa concessionária e assim por diante. Mas faltou, para mim, bom senso, né? Bom senso, faltou racionalidade, faltou compromisso público, fazendo com que praticamente se judicializasse uma questão que não tinha margem de dúvida nenhuma. Era só ler o contrato. Não dava margem para interpretação. Então, nesse sentido, eu acho que o atual prefeito vem acumulando derrotas e derrotas e derrotas, especialmente a nível do judiciário, o que demonstra o seu total despreparo
para a função que foi eleito, né? Eu sempre digo que o povo vota corretamente. O povo vota tentando acertar. O povo vota com a ideia de que aquilo que ele está votando é para melhorar, né? Mas nós que conhecíamos, nesta casa, o atual prefeito, na condição de vereador, a gente não se enganava. Não se enganava por conta, sem dúvida nenhuma, do que está sendo provado no dia a dia da gestão pública, o seu completo despreparo. Uma equipe convidada por ele, que é considerada como se fosse empregados seus. Não são secretários com autonomia. A prefeitura está parada, literalmente, há 10 meses. Não anda nada. Não anda nada e tudo se judicializa. E tudo se judicializa. Então, lamentavelmente, nós queremos o bem da nossa cidade. Nós queremos que a nossa cidade avance. Mas o que não pode acontecer é esta postura ridícula, até idiota, até eu diria, né, de achar de que Caxias não existia antes de 1º de janeiro de 2017. Que nada se fez de bom para trás. E tudo tem que ser destruído, vereador Adiló. Tudo tem que ser desmantelado, né? Então, essa questão hoje colocada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, consolidando a tarifa em R$ 13,70, só nos dá razões para apelar mais uma vez que o prefeito desça do seu pedestal, que passe a dialogar com a sociedade, dialogar com esta casa, dialogar com as instituições, né? Deixe dessa postura autoritária, eu diria, em alguns momentos, até não condizente com a ideia que se faz no regime democrático, e passe a efetivamente ouvir nossa cidade. Pois não, vereador Adiló. Bem rapidamente, vereador Frisso. Não faltou alerta, nós mostramos aqui que todo mundo era a favor de manter a passagem 3,40, mas buscar alternativas, discutir gratuidades, discutir concessões, renovação da frota, itinerários, enfim, tinha espaço para manter a passagem a 3,40 sem criar essa pendenga judicial. Então, aqueles que aplaudiram essa atitude impensada, sem diálogo, autoritária, preparem o bolso, porque esta conta virá, e quem vai pagar somos nós, o contribuinte caxiense. Obrigado pela parte. Na sua linha de raciocínio, vereador Adiló, eu continuo dizendo o seguinte, que esta casa, de forma responsável, alertou o prefeito municipal de que estava entrando numa canoa furada, né, quando determinou o congelamento da tarifa, né, por conta da existência de um contrato, né, e foi buscar lá, num assessor que estava trabalhando lá no SAMAI, as justificativas para o congelamento da tarifa, né, e que virou seu assessor particular, né, para preços de tarifas, né. Tanto que se fala a boca pequena que na Secretaria de Transportes, o secretário, a única coisa que ele não pode falar é de tarifa, porque tarifa é um problema do gabinete, né, é um problema do gabinete. Que bom que é do gabinete, significa dizer que o prefeito que é o responsável por essa decisão esdrúxula, essa decisão que vai trazer um grande prejuízo para a nossa comunidade, mas que ali na frente, quando se determinar o efetivo preço da tarifa, através da perícia técnica determinada pelo Tribunal de Justiça, aí nós vamos ver quem vai ser efetivamente responsabilizado por essa decisão infeliz, por essa decisão demagógica, né? A decisão que não dialogou com os interesses da cidade. Então, fica essa minha fala aqui como, nem diria como um desabafo, né, daquilo que aconteceu, né, mas que a vida provou de que aqueles que já trabalhavam com isso sabiam que não tinha como não acontecer. Não tinha como não acontecer, né? Porque mesmo que os tribunais, os juízes têm muito zelo nessa questão de
em razão da existência de cláusulas límpidas, claras, né, do ponto de vista do contrato existente, efetivamente a gente já sabia qual era o resultado que ia dar. Era isso, senhor presidente.